qual é o Brasil que nós queremos? E esse debate, a meu ver, é um debate, pode ter o economista, pode ter empresário, tem que ter os trabalhadores, mas a sociedade é que tem que decidir. Se quer manter uma sociedade de castas onde, no caso das mulheres, eu sempre coloco esses exemplos das mulheres no comércio. Em São Paulo, 1h30 para ir da casa dela para o trabalho, 1h30 para voltar. Quando ela chega, vai trabalhar. Tem um dia por semana de folga. O que ela vai fazer? Vai trabalhar. Será que é essa que nós queremos ou nós temos que buscar alternativas para produtividade, para qualificação, para capacitação? Mas não podemos, no século XXI, 2026, tecnologia de uma forma extraordinária, nós temos ainda milhões de pessoas que se submetem a cargas absurdas de trabalho e salários baixos. E por último, nessa argumentação, a Abras, ela no ano passado fez um relatório que tinha 340 mil vagas que não se conseguia preencher. Não conseguia. Nunca aconteceu isso na história da área do nunca. E tiveram que recorrer até ao Exército para ajudá-los. Por quê? Salários baixíssimos e o jovem, ele não quer submeter a trabalhar 6 dias por semana e ter um dia de folga, não quer, é uma questão da sociedade. Eu acho que nós temos que perguntar para a sociedade, porque pode ter cursos, com certeza, o professor vai colocar, o Flávio vai colocar, vai ter valores e até que a gente se adeque de forma correta, mas enquanto isso, a sociedade tem que ver, sociedade, vamos ter uma sociedade inclusiva que permite capacitar, qualificar, estudar, estar com a família, ou vamos manter o nível como está hoje? É essa a pergunta que eu faço. Agora, Padre, você está colocando essa situação, por exemplo, em relação ao comércio, toda essa carga de trabalho que tem, citou o exemplo das mulheres. Agora, as negociações sindicais não conseguiram resolver isso. Você acha que impor isso através da legislação forçaria essas empresas e elas teriam condição de fazer essa adaptação? Ou haveria outro problema? Que foi muito citado aí recentemente o exemplo de Portugal, que também teve uma redução da jornada de trabalho, e aí o comércio passou a trabalhar menos horas e não houve essa contratação. Acabou havendo um impacto negativo para a economia em vários aspectos, exatamente pelo ajuste. Então, em vez de contratar mais pessoas para compensar, manter a mesma produtividade, então, encolheu a atividade. Não, eu acho que não vai ocorrer isso, porque também tem um outro fator, tem um fator da tecnologia. Você vê, a tecnologia, nós tínhamos até uma certa preocupação, porque você vai hoje no supermercado, da bateria de caixas, 20%, 30% já não tem mais operador, é tudo com máquina. Diminuiu muito o número. Eu comecei a trabalhar eu sou funcionário do Pão de Açúcar, comecei no Bazar 1372, na loja que ainda existe hoje, tinha 1.200 funcionários, hoje não tem 400. Então essas mudanças da diminuição ocorreram já tanto por conta da tecnologia, pelas mudanças dos fatores de produção e assim por diante. Eu tenho certeza, com um número de desemprego baixo, como nós estamos vivendo, que por isso esse momento é o melhor momento que nós temos para fazermos essa mudança, essa transformação. O comércio não vai deixar de ter o funcionário na sua loja, porque senão ele não vai vender. A venda perdida no comércio é perdida mesmo, não se consegue. Chega numa loja, não tem um vendedor para atender, o cliente vai embora. Perfeito. Então, a minha opinião, não vai ocorrer isso. Eu quero saber do professor Pastore, como é que o senhor vê essa discussão toda? O senhor que tem colocado muito a questão da produtividade, que também foi citado pelo Rosco, do país, de vários setores. O que a produtividade tem a ver com a redução da jornada de trabalho, porque seria um impeditivo? Bem, Denise, os pontos que o Patá levantou aqui são aqueles que estão na cabeça das pessoas, né? Existe um anseio geral, mundial, de você conviver mais com a família, ter um certo entrosamento entre trabalho e família, ter um tempo livre para poder ler, para poder fazer um curso, ter também um tempo para você cuidar da própria saúde, não é? E evitar acidentes, né? Você pode chegar num objetivo desse. Inclusive então, você tem muito afastamento de trabalho por problema mental. Problema mental, não é? Burnout. Ou seja, os objetivos que o Patá está elencando e que a própria PEC, a própria proposta de emenda constitucional elenca, são meritórios.
são meritórios, são indiscutíveis. O que está em discussão é a viabilidade e o modo de chegar nesses objetivos. Eu queria concentrar no modo, no método. Você pode chegar nesses objetivos por lei, você pode chegar nesses objetivos por negociação, como tem ocorrido. Para chegar naquelas 39 horas é fruto de negociação. E nós estamos diante aqui de um excelente negociador. O Patá é um craque em negociação. Então o que acontece? Se a gente fizer uma análise mundial, são muito poucos os países que ele adota o método da lei ou da Constituição para reduzir jornada. Muito poucos. Eu me lembro da França, da Bélgica, da Lituânia, dos Emirados Árabes, e tem mais um, devo estar esquecendo. Aqui na América Latina, a Venezuela, a Colômbia, recentemente o Chile, e o México está considerando uma ideia de mudar a regra constitucional ou legal. Mas são esses os países. Todos os demais países, 200 países, eles reduzem a jornada através das negociações. Eles fixam um teto máximo, né, para não ter abusos, né? Esse teto em geral é alto, né? E negocia para baixo. E como é que é o sistema brasileiro? É exatamente esse. A Constituição fala: a jornada é de 8 horas diárias e 44 por semana, podendo ser reduzida por negociação.